Bacana. E emendando então dessa questão dos super maiôs, que teve um período curto até, né, que foi permitido. Então, Jair, se você puder explicar assim, qual era a principal diferença que o super maiô causava, mais ou menos como ele surgiu e por que poxa, não, ficou fora da realidade o super maiô. Eu não me lembro bem certinho o ano que foi criado, mas vale a pena falar sobre esse super maiô, porque era um traje único, um traje que os atletas masculinos começaram a usar, um traje feito especialmente para natação, onde esse traje diminuía o atrito da água em relação ao corpo do nadador. Hoje em dia, atleta de alto nível da natação, atleta de alto nível, quando chega numa competição importante, onde eles querem dar um bom resultado, seja a nível mundial, seja lá o que for, os nadadores masculinos, eles se depilam, eles tiram todo o corpo, todos os pelos do corpo, e isso faz diminuir o atrito da água com relação ao corpo deles. Então, depois que eles se depilam, eles raspam todo o corpo, eles caem na água, caem na piscina e eles começam a sentir a água na pele de uma maneira diferente. Eles, assim, eu já tive alguns nadadores também de nível, quando a gente queria um resultado mais específico, seja no Campeonato Brasileiro, Sul-Brasileiro, que também se depilavam, aqui de Joaçaba. Sim. Então, o comentário desses atletas é assim, puxa, eu me depilei, como eu estou voando, como eu estou sentindo bem na água, como o meu corpo desliza na água. Sim. E realmente ele desliza, mas tem um fator psicológico muito grande por trás disso, sabe? O atleta tem que, no dia da competição, tem que estar se sentindo bem. Sim. E essa depilação faz com que o atleta se sinta melhor na água, naquele dia que você precisa dar um bom resultado. Então, esses maiôs, eles conseguiam diminuir esse atrito mesmo com o atleta depilado. Então, o deslize na água era maior, a flutuação do atleta era maior usando esses maiôs. Então, isso foi permitido, como você falou, por um pouco tempo, 2, 3 anos ou 4 anos. Sim. E daí começaram a questionar, começaram a bater recordes mundiais, principalmente o naipe masculino, começou a bater recorde mundial atrás de recorde mundial, usando esses trajes especiais. Esse maiô que tinha manga, tudo mais, eles conseguiam bater recorde mundial atrás de recorde mundial. Daí começaram a questionar, puxa, esse maiô é por causa do maiô. Sim. É por causa do maiô, não é por causa do atleta, é por causa do maiô. E daí chegaram uma época, começaram a questionar, não, vamos limitar essas coisas. Sim. Daí eles começaram a tirar o maiô e permitiram só uma bermuda para os atletas masculinos, mas não é só a sunga. Uma bermuda mais longa é permitido, assim, sabe? E daí começaram a cortar. Daí a regra da FINA, o órgão máximo da natação, a FINA, criou uma regra proibindo esses maiôs. E daí o que aconteceu? Já não começaram, os atletas não começaram a não quebrar tantos recordes assim, sabe? Seria uma ajuda externa que foi dada, e daí foi questionado essa ajuda externa, e eles acabaram voltando um pouquinho atrás e tiraram esse maiô. Mas esse maiô realmente foi provado que ele ajuda na flutuação do nadador e ajuda a diminuir o arrasto, a resistência. Sim. É muito bacana, é uma explicação assim, claro, ela acaba sendo até um pouco dedutiva, assim, né? Você consegue imaginar que fosse por isso, mas chegou até um certo ponto ser uma polêmica, né? Disso, assim, de, poxa, era isso, era recorde atrás de recorde sendo batido e aí começa a ser uma coisa, não, mas não é tanto o atleta, é mais o maiô, então se resolveu dessa forma. E o que você imagina...